Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um programa do nosso canal História do Brasil como você nunca viu. Antes de tudo, então, solicitar que vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito, né? Compartilhe com amigos, conhecidos, familiares. Tem a história aí do sininho, né, para receber as comunicações do canal. A gente agradece aí o prestígio, né, da visita e dos compartilhamentos. Hoje a gente vai falar sobre os funerais de Dom Pedro II em Paris, na Paris de fim do século XIX, 1891, que foi, como a gente diz, uma apoteose brasileira na Europa. De fato, os funerais oficiais que Dom Pedro II teve como alguém, como a gente vai explicar aqui, não como chefe de Estado, por causa de uma querela diplomática, um imbróglio diplomático que houve entre a República Francesa e a República Brasileira por causa dessa morte e das exéquias, mas certamente como alguém do mundo oficial, até mesmo francês, porque se tratava de um membro do Instituto de França, ou seja, da Academia de Letras da França. Então, pessoal, no nosso livro Alegrias e Tristezas, estudos sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil, Fátima Argon e eu, a professora Fátima, a gente usou quase três páginas, não é, do livro para falar, não é, dando horário por horário, quer dizer, quase que minuto a minuto, digamos, a morte de Dom Pedro II e os funerais. Ocorre que Dom Pedro II, em 2 de dezembro de 1891, ele aniversaria, não é? E, de fato, já estava doente, já estava com pneumonia. Dom Pedro II, com 66 anos de idade, parecia ter entre 80 e 90. Era uma pessoa completamente acabada, destruída pelas décadas à frente do Estado Imperial Brasileiro. Então, Dom Pedro II, em meia-noite e 35 do dia 5 de dezembro, ele falece no quarto do Hotel Beaufort, onde ele estava hospedado, não é? Dona Isabel está junto, a família toda está ao redor de Dom Pedro II. Nesse momento, ao mesmo tempo funéreo e solene, Dona Isabel beija a mão do pai, que morrera, e muito chorosa, não é? Que perdeu o pai, que era de fato, né, venerado por ela. Ela se torna imperatriz do Brasil no exílio, na visão dos que estavam circundando a família imperial e do ponto de vista da doutrina sucessória constitucional, não é, da monarquia, que mesmo deposta por um golpe militar em 15 de novembro de 89, na visão deles, era um golpe legítimo, não tinha tido referendo nenhum, então ela se torna sucessora imediata, ela era sucessora e se torna imperatriz no exílio. Então todos que estão presentes beijam a mão de Dona Isabel e a consideram, não é, entre mil aspas, a juram, não é, como imperatriz do Brasil no exílio, Dona Isabel I, a partir de então. E aí, nós vamos dando aqui na cronologia isabelina e isabelista os horários, né, de tudo que vai acontecendo. Não é? Quer dizer, é uma madrugada fria, gélida, pela manhã vão chegando então as pessoas, não é, que faziam parte dessa corte isabelina no exílio, que vai se formar isabelina a partir de então. Era uma corte imperial exilada. Você tinha os camaristas, não é, da corte imperial, que era no Rio de Janeiro, como por exemplo o conde de Algesur. Ele vai assinar como camarista imperial os convites, não é? E aí nasce um problema, não é? A República Brasileira não quer que Dom Pedro II seja velado e depois enterrado. Dona Isabel decide com o rei Dom Carlos de Portugal que ele será enterrado no Panteão dos Bragança, em São Vicente de Fora, em Lisboa. Mas a República Brasileira não quer, o representante diplomático do Brasil na França, então relativamente jovem, Toledo Pisa, os republicanistas que estão no poder não admitem que fossem concedidas honras de chefe de Estado a Dom Pedro II. E aí nasce o imbróglio diplomático. O presidente Sadi Carnot, que exatamente na ocasião, na França, não estava, mas o chefe do protocolo dele, o conde de Ormesson, e vários ministros enfim, conselheiros da República, dizem que Dom Pedro II tem direito a honras imperiais, como eles chamam, já que não poderia chamar de honras de chefe de Estado. Como a gente sabe, as honras dadas ao chefe de Estado, honras militares, civis e religiosas, enfim, elas são todas pré-estabelecidas do ponto de vista cerimonialístico e protocolar. E aí, então, se decide um meio do caminho. Dom Pedro II será enterrado como um rei deposto, como havia sido o rei Georg V de Hanover, que havia morrido em Paris
em 1878, mas também será, vejam bem, enterrado como um homem das ciências e das letras da França. Então ele será enterrado como Grand Cruz da Légion d'Honneur, da Legião de Honra, não é, da República Francesa, mas também como membro do Institut de France, né, como um grande nome das letras e das ciências da própria França. E com isso o governo oficiosamente chama isso de honras imperiais, já que não se podia chamar honras de chefe de Estado, porque a República Francesa havia de fato reconhecido a República Brasileira. Bom, ocorre que esses funerais são inenarráveis, quer dizer, a quantidade de gente que aflui, tanto de elite, né, quanto populares, é imensa, e Dom Pedro II, então, os restos mortais, o corpo de Dom Pedro II embalsamado, não é? O conde de Mota Maia, que era o médico pessoal do imperador, e os doutores Charcot, que é um grande, famoso médico, né? Quem conhece a história da medicina já ouviu falar, e doutor Bouchard, né? Eu tenho que ver aqui os nomes para não esquecer ninguém. Eles vão mandar proceder ao embalsamamento de Dom Pedro II, e Dom Pedro II, então, com a farda de general do Exército Brasileiro, comandante em chefe, vai ser velado, e aí vai haver sucessivas missas, Dona Isabel não é muito zelosa com isso, muito pressurosa, e aí na Câmara Ardente, no quarto em que ele vivia, no Hotel Beaufort. Depois, ele irá receber as honras fúnebres do ponto de vista litúrgico e religioso na missa solene pontifical celebrada na Igreja da Madeleine, que é Santa Maria Madalena, curiosamente uma igreja que parece um panteão grego, não é, grego-romano, e que tinha muito a ver aí com essa figura de Dom Pedro II, que era um católico bastante diferenciado, bem liberal, quer dizer, era um católico romano, evidentemente, praticante, acreditava na religião católica, mas que era um homem muito mesclado de ideias em relação a tudo, isso incluía religião. Bom, Dom Pedro II vai ser, então, ali, não é, nessa missa solene, a gente vai colocando aqui hora por hora, não é? As missas que se foram sucedendo lá no Hotel Beaufort, mas também depois na Igreja da Madeleine, num dia chuvoso e gélido, não é? Parece que 5.000 pessoas acompanham, não é, o cortejo fúnebre, a saída do Hotel Beaufort e a ida para a Igreja da Madeleine, uma coisa inaudita. E aí, às 11h30, vários príncipes, ministros, generais, almirantes, cientistas vão estar já na igreja, e às 11h45, Dona Isabel entra no templo com duas de suas damas de honra, que são Dona Maria José de Avelar Tosta, a baronesa de Muritiba, que vai acompanhá-la até o fim da vida, e Dona Eugeninha, como ela dizia. Todas as amigas ela chamava de Inha, né? Eram muito queridas dela. Aqui é Dona Eugênia da Fonseca Costa, filha do Visconde da Penha, não é? Família Fonseca Costa. Bom, o cardeal Richard de Lavers, 131º arcebispo de Paris, vai celebrar junto com os padres da Madeleine, e o que é impressionante, né, do ponto de vista da história da música, é que o maestro Gabriel Fauré e o maestro Théodore Dubois, que são grandes nomes da música clássica, da música erudita francesa, eles serão condutores, não é, de toda a parte musical dessa missa. E eles executarão obras deles mesmos, não é? Eles executam, não me lembrei aqui, eles executam um Kyrie de uma missa de Beethoven, um Piezo de uma missa de Cherubini. Quer dizer, é uma cerimônia belíssima, não é? Com todos os representantes diplomáticos, não é? De países, a maioria era monarquia ainda, claro, mas também de países república, já como a própria França, né? Você tem general que representa o presidente, que estava ausente, general que representa o primeiro-ministro, você tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o mundo oficial inteiro e o corpo diplomático, enfim. E aí, o féretro e o cortejo fúnebre saem da Igreja da Madeleine pontualmente, parece que a 1h, quando acaba tudo na igreja, e segue, então, pelas ruas de Paris, não é? E passando pela Catedral de São Luís dos Inválidos, que é um panteão também, como a gente sabe, salvas de canhão, não é? Saúdam o que o Pedro Calmon gostava de insistir, que era o imperador filósofo. Grande parte das inscrições
desses funerais está nos livros da pesquisadora Lídia Bezuchet, que foi uma grande jornalista. Tem esse livro, Pedro II e o século XIX, mas tem um outro que é especificamente o exílio e a morte de Dom Pedro II. Então essas descrições da grandiosidade dos funerais de Dom Pedro II, com pesquisa nos jornais, de fato foi toda adiantada pela Lídia Bezuchet. Hoje em dia você tem pesquisas de historiadores mais recentes, como a Luciana Peçanha, que eu imagino tenha se aproveitado bastante desse material. Você tem o livro recente, uma biografia, imagino eu que seja, do Paulo Resutti sobre Dom Pedro II. Eu não sei o quanto cita de detalhes desses funerais imperiais, eu não pude ainda ver o livro. E aí, de fato, na Lídia Bezuchet, ela desce a minúcias, né? E é um texto maravilhoso sobre isso tudo que a gente está falando aqui. E aí, bom, o cortejo fúnebre vai se iniciando da estação de Orleans, na França, para Portugal, o destino, não é? Onde ele deverá jazer. E aí tem os trens funerários, aquela coisa toda. E aí o que é interessante é que passa pela Espanha, naturalmente, né? Então tem uma primeira parada no interior da Espanha e depois uma parada em Madrid, onde a família real espanhola vai se deslocar, evidentemente, não é? A rainha regente da Espanha, Dona Maria Cristina, era extremamente afeiçoada a Dona Isabel. Havia também, enfim, havia uma conexão extremada entre eles todos, e aí em Madrid há um deslocamento, não é, de parte da família real espanhola, mas Dona Isabel não permite honras militares, não é? Dom Pedro II não era chegado a isso. Dona Isabel respeitava muito as vontades do pai. Já em Madrid, o rei Dom Carlos de Portugal já tinha se deslocado para acompanhar a tia, né? Dom Pedro II era tio-avô de Dom Carlos I, rei de Portugal, e Dona Isabel era para ele tia. A mulher dele, Dona Amélia, era sobrinha de Dom Gastão, Conde de. Então, era princesa de Orleans. Então, a família real portuguesa, muito conectada com a família imperial brasileira, vai celebrar, o Estado português vai celebrar, aí sim, aí uma honra de chefe de Estado para Dom Pedro II, e aí isso é problemático. Novamente, as autoridades diplomáticas brasileiras, em nome da República, querem rechaçar isso tudo, e há um novo entrevero, um pequeno entrevero aí com o Ministério de Assuntos Estrangeiros de Portugal. Bom, o interessante é que a missa de exéquias de Dom Pedro II lá em Lisboa, na Catedral Patriarcal de Santa Maria de Lisboa, é uma missa também impressionante, porque, curiosamente, por coincidência, havia uma reunião dos bispos de Portugal em sínodo. Então, de fato, uma multidão de bispos celebra a missa solene de Réquiem de Dom Pedro II, que então irá jazer com os restos mortais da sua esposa, Dona Teresa Cristina, do seu pai, não é? Dom Pedro I, que havia sido Dom Pedro IV de Portugal, do avô Dom João VI, da madrasta Dona Amélia, que já está ali, da irmã Dona Maria Amélia, da irmã Dona Maria II, rainha de Portugal, enfim, de todos os antepassados de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, que são, pelo lado paterno, os Bragança de Portugal, não é? Então, Dom Pedro II, os restos mortais vão jazer ali até que retornem para o Brasil muitos anos depois, somente em 1920, 1921, quando o próprio Dom Gastão vai trazer esses restos mortais para cá. Então, pessoal, era o que eu gostaria de falar hoje. Muito se poderia falar desses funerais de um ponto de vista da história, das relações exteriores do Brasil, das relações bilaterais, não é? Brasil-França, Brasil-Portugal. Há muitos detalhes curiosos, há muita coisa para explorar na história, evidentemente, da família imperial brasileira, e também da história das consequências, não é, da dita proclamação da República no Brasil em 1889. Mas fica para outras oportunidades, lives até que a gente fará com especialistas na temática também, ok? Era isso. Obrigado.